A abordagem de química orgânica em seu capítulo 16 vai trazer para nós o estudo de outras funções orgânicas. Hoje iremos trabalhar com as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas. O nome já nos deixa bem próximos do entendimento. Função oxigenada, presença do oxigênio. Função nitrogenada, presença do nitrogênio. Por exemplo, nessa imagem que eu coloco aqui na página inicial de nossa aula, você deve estar vendo ali uma cadeia carbônica com a presença do elemento N, está vendo lá? Ó? Nitrogênio, aquilo ali seria uma função nitrogenada. Para que a gente possa trabalhar com a nomenclatura desses compostos, bem como a sua identificação, eu trago aqui para você uma tabela que nós já estudamos, mas eu quero que você relembre. Quando a gente vai fazer o nome de um composto, nós precisamos dividi-lo em 3 partes. O prefixo, que indica o número de carbonos. O infixo, que é a parte do meio ou intermediária, que indica se você está com carbono com ligações simples, duplas, triplas. E o sufixo, que indica a função que você está trabalhando. Vamos relembrar de forma pormenorizada. Um carbono você escreve met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Esses demais, como por exemplo 11 para frente, não há necessidade de você se preocupar com eles. Esses são os que a gente mais utiliza. Parte intermediária ou infixo vai dizer para nós o seguinte: quem possui ligação simples, você vai colocar o termo an. A dupla ligação você vai colocar en, a tripla ligação você vai colocar in. Se porventura você possua 2 duplas, aí você coloca di, en. E o sufixo, você vai ter uma série de funções orgânicas e para cada uma você vai procurar colocar o nome correspondente à função que você está trabalhando. Por exemplo, quando você estiver diante de hidrocarboneto, você vai colocar a letra O. Quando você estiver diante de um álcool, você coloca OL, isso tudo lá no final. Do aldeído, você coloca AL. Da cetona, você coloca ONA. Do ácido carboxílico, você coloca OICO. Então, essa é a tabela que a gente utiliza para fazer a nomenclatura dos diversos compostos orgânicos existentes. Isso é fundamental na resolução dos exercícios de qualquer função. Nós iremos agora começar a falar com as funções orgânicas específicas a esse respeito. Primeira delas, álcool. Coloquei bem aqui uma imagem, ó. A gente está falando tanto do álcool nesse momento de pandemia, né? O que é que vem a ser um álcool? Lembremos-nos que a função orgânica que serve de esqueleto para as demais é a função hidrocarboneto. Então, o que é um álcool? Álcool é um carbono saturado. O que significa um carbono saturado? Que só tem ligações simples junto a ele, né? Ligado a uma hidroxila. Pronto. Toda vida que você tiver carbono saturado ligado a hidroxila, você está diante de um álcool. Pronto, é só isso que você tem que saber. Álcoois são compostos orgânicos que apresentam um grupo hidroxila, ligado a quem? A um carbono saturado. Pode acontecer de você ter mais de uma hidroxila. Então, se você tiver mais de uma hidroxila, 2 hidroxilas, é um diálcool. 3 hidroxilas, triálcool e por aí vai, ok? Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, olhei para um composto, para identificar a função, olhe para cá. Carbono saturado com hidroxila, isso aqui é um álcool. Carbono saturado com hidroxila, é um álcool. Carbono saturado com hidroxila, aí você pode falar assim, Vanx, aqui tem uma dupla. Não, você vai olhar para o carbono que está diretamente ligado à hidroxila. Esse aqui só tem carbono, só tem ligação simples. Agora, se a hidroxila tivesse aqui, aí não valeria, porque aqui a dupla ligação não deixaria ele ser um álcool, ele seria outra coisa. Essa outra coisa é um enol, mas a gente não vai falar disso agora não. Olha aqui também, ó, carbono saturado com hidroxila, carbono saturado com hidroxila. Entendeu o que é um álcool? Olhei para o composto, tem hidroxila. Quem que é hidroxila? Hidroxila é OH. Tem hidroxila ligado a carbono, que só tem ligações simples, você está diante de um álcool. Você pode ter um álcool com uma hidroxila, com 2, com 3, aí você vai chamando esse álcool de nomes diferentes. Monoálcool, diálcool, triálcool. Veja, os álcoois podem ser classificados quanto à posição do grupo funcional, que é o caso da hidroxila, ou quanto ao número delas. Vejamos, olha aqui a classificação. Álcool primário. Bom, álcool primário, a hidroxila está ligada a um carbono primário. Olha só. Álcool secundário, o carbono que ela está ligada é um carbono que tem mais 2 junto a ele. O que é um carbono secundário? Esse aqui, por exemplo, ele não está ligado a 2. Então esse carbono bem aqui é um carbono secundário.
O álcool, o álcool que tem um carbono ligado a outros dois é um álcool secundário. Terciário, o carbono está ligado a quantos? O carbono da hidroxila está ligado a 3. Então, a primeira classificação quanto ao grupo funcional hidroxila, álcool primário, o carbono está ligado a um só. Secundário, está ligado a 2. Terciário, está ligado a 3. Quaternário, não pode, porque se você colocar quaternário, não tem onde ligar a hidroxila. Quanto ao número de hidroxilas, monoálcool, diálcool, triálcool. O que é mono? 1. Di, 2. Tri, 3. Uma hidroxila, 2 hidroxilas, 3 hidroxilas. O que é isso aqui? Monoálcool, diálcool e triálcool. Veja aqui, quantas hidroxilas nós temos? Uma. Isso aqui é um monoálcool primário. Ele está ligado a um carbono, tá vendo? Aqui é um diálcool, por quê? Porque eu tenho 2 hidroxilas. Aqui é um triálcool, porque eu tenho 3 hidroxilas. Tá? Esse aqui é o propanol, o segundo é o propanodiol e o terceiro é o propanotriol. Vanks, eu vou aprender a fazer nomenclatura? Vai aprender nomenclatura ainda hoje. Olhe para cá. Como fazer a nomenclatura dos compostos. Para eu fazer a nomenclatura, o que é que eu tenho que lembrar? Prefixo mais o infixo, que é a parte intermediária, e o sufixo, que é a parte final. Como é que a gente procede? Quem é o prefixo? Número de carbonos. Quem é que é o infixo? Saturação. Quem é que é o sufixo? A função. No caso do álcool, eu vou até escrever a palavra álcool para você pegar um macetezinho aqui comigo. Ó. Álcool, você vai colocar o que no final? OL, OL. Então vamos lá. Veja os exemplos que eu já trouxe prontos para você aqui. Veja esse. Quantos carbonos você tem? 3. 1, 2, 3. 3 é o quê? Prop. Tipo de ligação entre eles. Ligação simples. AN. Terminologia, OL. Propanol. Vanks, eu vi que lá em cima está escrito, ao invés de propanol, propan 1-ol. O que é isso? Este número está identificando aonde a hidroxila se encontra. Onde é que ela se encontra neste composto, amigos? A hidroxila está no carbono 1. Olha aqui. Por isso que a gente coloca propan 1-ol. Olha o segundo. Também é propanol. Por quê? Prop, 3 carbonos. Ligação simples AN, terminologia OL, propanol. Porém, aonde está a nossa hidroxila? No segundo carbono. Então, para eu diferenciar um do outro, eu poderia escrever como propan 2-ol. E esse aqui? 1, 2, 3, 4. 4 é o quê? But. Ligações simples AN, terminologia OL, butanol. Porém, o que é que a gente está vendo aqui? Que nós precisamos identificar, por exemplo, onde é que está a hidroxila. Onde é que ela está? No segundo carbono. Então fica butan 2-ol. Nomenclatura do álcool é muito simples. Coloca o número de carbonos, veja a saturação e acrescente no final a terminologia ol. A segunda função orgânica que eu vou trazer para você é o fenol. Vanks, o que é um fenol? Fenol, pessoal, é um material muito utilizado, por exemplo, nos corantes, nas tintas. O fenol é uma cadeia aromática ligada à hidroxila. Vanks, o que é uma cadeia aromática? Cadeia aromática é aquela que a gente conhece como anel benzênico. O que é um anel benzênico? Anel benzênico é isso aqui. Vamos relembrar comigo aqui, ó. 6 carbonos, tá vendo? Uma cadeia fechada, intercalando ligações simples e ligações duplas. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um fenol. Fenol, quando é que ele vai se transformar no fenol? Quando ele estiver ligado à hidroxila. Enquanto ele não estiver ligado à hidroxila, enquanto eu não colocar OH, ele é um hidrocarboneto. Do jeito que está aqui, é um núcleo benzênico simples. Quando é que ele passa a ser um fenol? Quando você colocar junto dele quem? A hidroxila. Conclusão. Fenol é um núcleo benzênico ligado a quem? A hidroxila. Quem é hidroxila? OH. Como é que a gente pode representar um fenol? A gente pode desenhar assim. Você também pode desenhar o núcleo benzênico assim. Ó. Também pode fazê-lo assim. Colocando o quê? Simples e duplas ligações. Queria alertá-los que do jeito que está aqui, esses 3 que eu desenhei, eles não são fenóis. Para ser fenol, você precisaria ligá-los a quem? Ligá-los a uma hidroxila. Em que posição? Qualquer posição. O importante é estar ligado. Então, segunda função de hoje. Fenol é o núcleo benzênico, ou o anel benzênico, como queira chamar, vinculado a quem? A uma hidroxila. Esse grupo fenol, ele tem o mesmo comportamento de quem? Do álcool. Ligado a quem?
a uma hidroxila. Só que lá no nosso amigo álcool, a gente só tem carbono saturado, né? Aqui não. Aqui todos os carbonos desse núcleo são carbonos o quê? Insaturados. Todos eles estão ligados por uma dupla ligação. Cada pontinho desse que eu estou desenhando aqui para você é um carbono insaturado. Ele apresenta-se com o quê? Com duplas ligações. Vanks, isso eu já vi que é um fenol. Eu queria agora saber como é que eu faço a sua nomenclatura. É muito fácil. Você vai escrever hidrox e no final você vai escrever benzeno. E vai verificar quantas hidroxilas você tem, tá? Por exemplo, olha para cá, olha os 3 exemplos que já estão com seus respectivos nomes. Aqui você está vendo o anel benzênico, não tá? Está aqui o hidroxila. Quantas hidroxilas você tem? Tem uma. Então como é que você vai escrever? Hidrox, benzeno. Pronto, só isso. Se você tiver 2 hidroxilas, como nesse segundo exemplo, você vai chamar de quê? De dihidroxibenzeno. Porém, olha essa numeraçãozinha ali na frente. Por que tem um número 1 e um número 3? É porque você precisa identificar a posição das hidroxilas. Ó. Aí você chamou aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é o 1, 3 dihidroxibenzeno. Veja essa. Quantas hidroxilas tem aqui? 1, 2, 3. Então vai ser trihidroxibenzeno. O que é que falta fazer? Vanks, falta numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde elas estão? No 1, no 3 e no 5. Então fica 1, 3, 5, trihidroxibenzeno. Então eu apresentei para vocês 2 funções oxigenadas, o álcool e o fenol. Tudo bem? Muito simples de fazer. Você precisa praticar. A química orgânica exige que você sempre esteja fazendo exercícios. Próxima função orgânica. Que imagem é essa aqui? Por que você trouxe uma imagem dessa pessoa literalmente apagando? É porque isso aqui ela está submetida à ação de um anestésico. Esse anestésico eu trouxe como exemplo para identificar, para falar dessa função bem aqui. Que função é essa? É o éter. Éter é um composto orgânico que você tem um oxigênio entre 2 carbonos. Olha o éter como é fácil de saber. Um oxigênio entre 2 carbonos. Quando você encontrar uma cadeia, no caso aqui vai ser uma cadeia heterogênea, né? Porque você tem um elemento diferente do carbono. Quando você encontrar um oxigênio entre 2 carbonos, você está diante de um éter. E como é que a gente vai fazer para identificar? Olha para cá como é fácil, ó. Tá vendo aqui, ó? Oxigênio entre 2 carbonos. Vanks, aqui não tem carbono. Tem. Cada pontinho desse aqui é um carbono, não esqueça. Anel benzênico são 6 carbonos, tá vendo, ó? Então aqui, ó, um oxigênio entre 2 carbonos. Um oxigênio entre 2 carbonos. Como é que eu faço para escrever o nome dos éteres? Muito fácil. Você vai pegar, vai escrever ox. Aqui você vai pegar o número de carbonos e termina com A, com ano. Pronto, só isso, mano. Só. Como é assim? Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Você vai pegar, de novo, ó, colocar o número de carbono que você tem aqui. Met, et, prop, etc. Tá? E lá no finalzinho você coloca o O. Como assim o O, Vanks? O O de final do hidrocarboneto? Sim, olha só. Deixa eu dar o exemplo aqui. Eu vou apagar esses amigos aqui e vou fazer a nomenclatura para você visualizar como é que é. Primeiro aqui, quantos carbonos você tem aí? Vanks, eu tenho um carbono. Então é o quê? Met. Então vai ficar metox. Olha lá, metox. E aqui do outro lado você tem o quê? Tem um também. Vai ficar como? Metano. Pronto. Só isso, Vanks? Só isso. Olha outro exemplo aqui, ó. Com metox. Quantos carbonos tem do lado direito? Do lado direito eu tenho dois carbonos. Etano. 2 é et. Olha o exemplo aqui embaixo, ó. Metox, 2, etano. 2 etox, 2 de novo, etano. Metox, do outro lado 1, metano. Muito fácil. Ox no começo, O ou ano no segundo, se você quiser escrever já ox, ano, que fica até mais fácil de lembrar. Ó. Ox, ano. Para quem? Para os éteres. Bom, isso posto, mostrado para você essas 3 primeiras funções, a sua apostila nos traz para que a gente pudesse efetuar a prática desse entendimento, lá na página de número 47,
uma questão que diz assim, ó. Para os compostos dados a seguir, identifique a função orgânica a qual pertence e nomeie, obedecendo os critérios estabelecidos para a IUPAC. Tomar um gole de água depois de ter feito uma molhadeira total aqui na minha mesa. Vamos lá. Nessa primeira função, primeira coisa que você tem que fazer é identificar a função. Quero que você visualize o seguinte. Você está vendo que aqui nós temos o quê? 6 carbonos numa cadeia fechada. Quando a gente tem a cadeia fechada, a gente começa o nome dela com o quê? Com ciclo. 6. 6 é o quê? Lá na nossa tabelinha. X. Pode colocar o H ou pode deixar sem, tá? Não tem problema. Se você colocar assim, ó, ciclo X, não tem problema. Se você colocar com H, também não. Que tipo de ligações existe entre eles? Por quê? Ligação simples. Todos eles estão com ligações simples. Agora me diga aqui, que função é essa? Vamos pensar? Qual é a função que você tem? Carbono saturado ligado à hidroxila. Muito bem. Isso aqui é um álcool. Entendi. Eu preciso saber qual é a função para poder colocar o final do nome. Isso. Como é que termina a função álcool? Em ol. Então esse moço é o ciclo hexanol. Maravilha. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Você consegue visualizar que tem um oxigênio entre 2 carbonos? Quando a gente tem um oxigênio entre 2 carbonos, nós estamos diante de um éter. Essa é a função éter. Como é que é a nomenclatura dela? Você vai no primeiro dos seus radicais ou das suas estruturas que estão ao lado do oxigênio, conta o número de carbonos, escreve ox e depois coloca ano. Quantos carbonos tem aqui na primeira parte? 2, então vai ficar et, etox. Quantos tem na segunda parte pós-oxigênio? Também tem 2, et, etano. Pronto, etoxetano. É um éter e o nome dele é etoxetano. Pronto. Vamos no próximo. Vanx, eu de novo tenho carbonos saturados. Ligados a quem? A hidroxila. O que é isso? Carbono saturado ligado à hidroxila é um álcool. Vamos fazer a nomenclatura? Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. 4 é but. Ligações simples. Terminologia do álcool, ol. Só que a gente, normalmente, não escreve só butanol. A gente identifica a hidroxila. Eu vou escrever bem aqui para você lembrar. Ó. Identificar posição da hidroxila. Você não precisa escrever isso aqui não. Isso aqui é para você aprender. Como é que você vai fazer para identificar a posição dela? But, ligação simples an. Na hora que você for identificar, você coloca o número. Qual seria o carbono aqui, ó? Carbono 1, 2, 3, 4. Seria no 2, né, ó? Butan, 2, ol. Nossa, Vanx, essa química orgânica é apaixonante. Bem, na próxima função da letra D, você tem um núcleo benzênico ou anel benzênico ligado à hidroxila. O que é isso? Vanx, um anel benzênico ligado à hidroxila é um fenol. Como é que é a nomenclatura? Hidrox, benzeno. Porém, eu tenho 2 hidroxilas. Você consegue visualizar aqui, né? Ó, 1, 2. Como são 2 hidroxilas, você escreve dihidroxibenzeno. Ó, tá aqui, ó. Do jeito que tá aqui, hidroxibenzeno já tá parcialmente resolvido. 2 hidroxilas, terminei, né, Vanx? Não terminou. Tá faltando um detalhe. Qual? Identifique a posição deles, ó. Numera a cadeia, ó. 1, 2, 3. Ué, Vanx, você tá indo no sentido anti-horário? A numeração de uma cadeia, ela não obedece critério da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, sentido horário, sentido anti-horário. O que ela obedece é, faça a numeração onde você encontre o próximo mais rapidamente. Se eu fosse fazer a volta no sentido horário, eu ia ficar com carbonos muito distantes da numeração, tá bom? Vamos, se eu podia fazer essa numeração, por exemplo, começando de baixo? Sem problema, ia dar 1, 3 do mesmo jeito, ó. 1, 3 de hidroxibenzeno. Vamos mostrar isso aqui para você, ó. Vou apagar isso aqui. Vamos imaginar que eu tivesse começado a contar daqui, ó. 1, 2, 3. Maravilha, não tem problema não. Claro que não. Bom, e a nossa próxima função, qual é? Tá vendo o carbono que está ligado à hidroxila aqui? Ele é saturado. O que está atrás dele não importa. Carbono saturado ligado à hidroxila, isso aqui também é um álcool. Muitos álcoois nesse exercício.
Vejamos quantos carbonos nós temos. 1, 2, 3, 4. 4 é o quê? But. Vamos, nós temos uma dupla ligação, N. Nós estamos diante de um álcool, butenol. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que identificar. Tem duas coisas para você identificar nesse composto. Você tem que identificar a função, que é um álcool, já fiz isso, mas também tem uma dupla ligação. A dupla ligação está em que carbono? Vejamos aqui a numeração dessa criança. A gente vai fazer sempre a numeração correspondente à função que você está trabalhando. Então, o mais importante nesse exercício é a hidroxila. Então, esse carbono aqui seria o carbono de número 1. Preste atenção que eu vou fazer, Mariazinha. Esse aqui seria o carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, você vai identificar aonde está a hidroxila e aonde está a dupla ligação. A dupla ligação está no carbono 2 e a hidroxila está no carbono 1. Então, vai ficar assim, preste atenção. But, onde é que está a dupla ligação? No segundo. 2, N. Onde é que está a hidroxila? No carbono 1. E aí você coloca O. Butenol não está errado, mas ele não está completamente como deveria estar. Por quê? Porque butenol, eu sei que é um álcool com dupla ligação, ótimo, mas eu tenho que identificar onde é que ela se encontra, tanto a dupla como a estrutura da hidroxila. Por isso que fica but2N1O. E a questão de número 2 da nossa apostila, ela vai estar na página seguinte. Eu vou virar aqui a página da nossa apostila. É a última questão que eu tenho a apresentar para você hoje. É a questão de número 2 que fala o seguinte. Escreva a fórmula estrutural de linha de ligação dos seguintes compostos. Ele quer que você escreva, ele quer que você monte a fórmula. Veja só. Ciclopropanol. Isso aqui é um álcool, concorda? Como é que você sabe que é um álcool? Porque termina em ol. Ciclo, fechado. Prop, 3. An, ligação simples. Olha se você concorda comigo. Cada pontinho desse aqui é o quê? É um carbono. Cadeia fechada, ciclo. 3 é prop. Ligações simples, an. Tá faltando o quê para terminar o exercício? Você puxar bem aqui uma hidroxila. Pronto. Esse é o ciclopropanol. Vanks, eu estou apaixonado pela química orgânica. Eu fiquei também quando da sua idade. Letra B diz 1,4-dihidroxibenzeno. Quando a gente fala em dihidroxibenzeno, quando fala em hidroxibenzeno, a gente está diante de que função? Fenol. Então a gente vai ter que fazer o quê? Para o fenol, você vai ter que desenhar um anel benzênico, tá lembrado? Você tem que fazer isso aqui, caro amigo, cara amiga. Tem que fazer isso aqui. Quando você faz isso, você tem que agora dihidrox. Você tem quantas hidroxilas? 2. Então vamos colocar onde você quiser. Tá aqui uma hidroxila. Carbono 1, isso aqui vai ser o 1. O próximo vai ser 2, 3, 4, 5, 6. Ele mandou você colocar onde? No 1 e no 4. Então, eu vou apagar esse 4 bem aqui para puxar um tracinho aqui e colocar outra hidroxila. Mas eu sei que ela está aqui. Vanks, é muito legal isso. Eu poderia ter colocado, por exemplo, em outras posições? Poderia, você poderia ter colocado, desde que você enumere a cadeia, não tem problema, tá bom? C. Butano 1,3-diol. Quem termina em ol é o quê? Vanks, quem termina em ol é um álcool. Isso. Quantos carbonos você tem aí? But é o quê? 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, tá aqui. 4. Diol é porque você tem duas hidroxilas. No carbono 1 e no carbono 3. Consegue visualizar isso? No carbono 1, eu vou já colocar de cara aqui, Pronto, tá aqui uma. Uma, que é o carbono 1, 2, aqui vai ser o outro, porque aqui é o carbono 3 e aqui é o carbono 4. Se você não quiser escrever os números, não tem problema, você pode contar mentalmente e marcar depois para você fazer a representação do composto que está sendo citado aqui, ok? Qual o próximo? Metoxetano. Quem tem a nomenclatura ox-ano é um éter. O que é um éter? Vanks, éter é um oxigênio entre 2 carbonos, isso. Um oxigênio entre 2 carbonos. Beleza. No primeiro, presta atenção o que eu estou fazendo aqui. No primeiro não tem met, então é só um carbono aqui. No segundo tem et, são 2. Entendi. É só fazer isso? Só que ele não quer essa estrutura. Ele está querendo estrutura de linha. Então você fazia assim, pontinho aqui para um carbono, aí você vem, oxigênio, aí vem com 2, 1, 2. Pronto, é assim que ele queria. Ele queria que você fizesse essa representação aqui, ok?
E para fechar, a última estrutura que ele nos dá é o X2N14-diol. Bom, vamos olhar para o final. Começa por aqui. É um álcool. Isso. Um álcool. Vanx, ele é um álcool. Tem mais alguma coisa importante? Tem. Apagar esse ó, porque ficou um álcool. Alcool. É um álcool. Que função orgânica doida, hein? O que você vai fazer? Você vai ter duas hidroxilas, estão no carbono 1 e 4. 6 carbonos X na cadeia principal, tem uma dupla ligação no segundo, tá vendo? Ó? Então, o primeiro passo é desenhar 6 carbonos. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos numerar essa galera? Ó, vamos numerar essa galera aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele falou diol, não foi? Um no carbono 1 e no carbono 4. Então, você tem uma hidroxila aqui no 1 e tem uma hidroxila no 4. E ele falou também uma dupla no segundo carbono. Então, você vem bem aqui, coloca um tracinho aqui para representar a sua dupla ligação. Então, 1,4, diol, tá aqui, ó, carbono 1 e carbono 4. A dupla no segundo carbono, então vou ficar diante de quem? Com 6 carbonos X, X2N, 1,4 diol. Com isso, meus queridos amigos, eu fecho a primeira parte das funções oxigenadas apresentadas para você. Eu peço a você que em primeira oportunidade você refaça essas questões. No nosso primeiro encontro do capítulo 16, nós apresentamos as funções oxigenadas. E aí, na sequência, que é a nossa próxima aula, eu vou trabalhar com vocês as funções nitrogenadas, a presença do nitrogênio na estrutura do composto orgânico. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta que queira fazer, sinta-se à vontade, eu sou o seu professor, estou à sua disposição a qualquer momento, tá ok? Grande abraço.